Mateus 25, versos 10 e 11, leiamos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Repita essa frase: e fechou-se a porta. Vamos falar um pouco sobre esta sentença. Antes oremos. Querido Deus, bendito seja o teu nome, obrigado, Senhor, pelo ajuntamento solene desta noite, por todos os irmãos e irmãs que o Senhor tem reunido neste lugar, trazido para estar na tua presença, contemplando a formosura do Senhor e aprendendo no seu templo. Estende agora a bênção do Senhor sobre nossas vidas pela palavra, vai abençoando todos aqueles nossos irmãos que estarão entrando em contato com a tua palavra em algum lugar deste mundo, que a tua palavra eficaz e poderosa possa abençoar a todos. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. A porta fechada neste texto aponta para o final de uma dispensação. A dispensação da igreja. Tudo tem começo e tem fim. Este período maravilhoso, glorioso, em que estamos contemplando a caminhada da igreja sobre a terra, vai terminar. Terá seu último dia. A Bíblia diz que fechou-se a porta. Este é o ponto limite, é o ponto final de uma dispensação que começou com o Senhor Jesus Cristo, ali no primeiro século. Ele, como o fundador da igreja, como idealizador desta família de Deus, estabeleceu uma caminhada que ninguém podia prever que seria longa como está sendo. Bom, longa para nós, para Deus não, é claro. Deus é eterno, são como 2000 anos, são como 2 dias, 2 horas, 2 minutos para Ele, por aí. Glória a Deus. Então, nesse tempo que nós chamamos de tempo da igreja na terra, o Evangelho está sendo pregado já por mais de 2000 anos. Mas brevemente, ele deixará de ser pregado. Ele terá um ponto limite também, junto com esta história da igreja, com essa caminhada da igreja. Deus tem esperado pelo homem todo esse tempo, mas grande maioria dos habitantes da terra não tem dado ouvidos. Nós louvamos a Deus porque, de alguma maneira, Ele nos alcançou, nossos ouvidos abriram, nosso coração cedeu, e nós rendemos a Ele, só ganhamos, só temos tido lucro com esta entrega, com esta rendição. Jesus preveniu aos seus ouvintes, enquanto Ele estava aqui neste mundo, sobre o perigo de perder o tempo da visitação de Deus. Deus tem escolhido tempos e estações para trabalhar com a humanidade. Creio que a estação, o tempo mais lindo, mais amplo, mais bonito, mais glorioso é este tempo da igreja. Às vezes você pensa, não, deve ter sido os tempos lá de Abraão, pastor. Não era, aquele tempo foi muito difícil, muito difícil. Este é o tempo mais profícuo, este é o tempo mais de ampla liberdade, de amplo derramamento do Espírito, de ampla revelação de Deus. É o maior de todos os tempos. Deus foi fazendo uma gradação na sua revelação. Naqueles tempos passados lá atrás, é como se nós tivéssemos uma lamparina na mão para alumiar. Agora nós temos fortes holofotes potentíssimos que podem nos mostrar a distância, com uma luz muito limpa, muito perfeita, tudo quanto está por vir. A revelação de hoje é maior do que a de ontem, muito maior. Mas Jesus disse: atentem para que não percam o tempo, não percam a visitação, não percam este momento de Deus para
os seres humanos. Ele disse assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13, 25 a 28. Quando a porta se fechar, muitos chorarão amargamente e lembrarão dos dias felizes, quando o evangelho era pregado e as igrejas ficavam com as suas portas abertas. Porém, nesse dia será tarde demais para se lamentar. Quando a porta se fechar, só restará o juízo de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, Jesus está dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. Vemos então que Jesus é quem abre a porta de cada dispensação, e é Ele também quem fecha. É Ele quem abre a porta da pregação do Evangelho para o mundo inteiro, e é Ele também quem vai fechar, encerrar esse tempo. É Ele quem dá, Ele quem cria e quem dá as oportunidades, Ele quem promove os meios pelos quais a sua palavra está sendo proclamada hoje no mundo. Saber disso, que é Jesus quem providencia as condições para este evangelho ser pregado, é motivo de conforto para nós, visto que enquanto for da vontade de Deus, ninguém poderá impedir que o evangelho seja proclamado no mundo. Já se levantou neste mundo impérios que se opuseram ao reino de Deus, à divulgação da palavra de Deus, mas os impérios caíram e a palavra de Deus continua. Já surgiram grandes nações, grandes ideologias ateísticas que se levantaram contra a verdade, contra Deus. Um exemplo disso é o comunismo. O comunismo teve um tempo, uma época, ele começa forte em 1917 na União Soviética e começa a tomar o mundo naquela época. Chega aqui no Brasil, chega em vários países do mundo, ainda alguns países do mundo ainda estão debaixo desse ranço do socialismo mentiroso, hipócrita, falso, enganador. Quando o comunismo caiu em vários países do leste europeu, foi descobrindo que os líderes comunistas tinham toda a mordomia, todos os confortos, e a população padecia fome. Então todas as promessas que esses partidos, esses segmentos políticos já ofereceram para a humanidade foram enganosos, mentirosos. Na realidade, eles opunham-se a Deus, fecharam igrejas, mataram crentes, perseguiram pastores. A primeira palavra da Constituição Comunista da União, na época da União Soviética, era: não existe Deus. Aqueles grandes líderes soviéticos chegaram a blasfemar de Deus. Se houver um Deus, nós derrubaremos ele de onde ele está. Se houver um Deus, nós acabaremos com ele. Eles estão acabados e Deus continua reinando e glorificado, sendo glorificado. Eles estão destruídos, seus nomes acabaram, sua memória já foi embora. E a igreja de Jesus sobreviveu a todas essas perseguições, todos esses momentos turbulentos. Então é Jesus quem cria as oportunidades, quem promove os meios pelos quais a sua palavra é proclamada. Jesus está garantindo que a evangelização continue até que a porta se feche. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ele não disse assim: eu quero, eu peço, eu penso. Não, ele disse: este evangelho será pregado em todo o mundo.
em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Portas que se fecham, e fechou-se a porta. As portas fechadas não são de todo ruim. Não é uma mensagem de desespero. Sabe por quê? Porque as portas fechadas por ele, que disse que quando ele fecha ninguém abre, quando ele abre ninguém fecha, quando é orquestrado por Deus esta porta, mesmo quando é ele fechando uma porta, ela também pode ser motivo de bênção fechada. E eu vou mostrar rapidamente. A mesma porta que deixou 5 virgens imprudentes do lado de fora, também servirá para proteger as 5 virgens prudentes que ficaram para o lado de dentro. Elas ficaram protegidas. Elas ficarão guardadas de todos os juízos, de todos os cataclismas que virão sobre o mundo. Quando o mundo estiver desabando, estas virgens prudentes estarão guardadas na casa do Pai. As portas estarão trancadas para que ninguém entre ali e faça nenhum mal a elas. Então, estas portas fechadas, nesse caso aqui, fala de proteção, de segurança. Elas estarão firmemente protegidas e regozijando-se na presença do Senhor, porque elas foram para ali para se unir ao noivo celestial. A festa estará em pleno vigor quando o mundo estiver tremendo e abalado pelos juízos divinos. A Bíblia diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, 2 Pedro 2,9. Quando a noite chegava em Israel, o pai de família recolhia os seus filhos consigo em sua casa e trancava a porta. Lembra daquela parábola que Jesus disse do homem que foi pedir pães para um outro homem? Diz que ele batia na porta e o pai dizia: eu já estou com meus filhos recolhidos em casa, eu não posso abrir a porta para você. É verdade que o sentido e o assunto dessa parábola, quando Jesus contou, era outro. Era o de insistir para receber o auxílio, né? Mas no caso ali, a gente mostra e vê o costume judaico. O pai recolhia os filhos para dentro da sua casa e trancava a porta. Então, nesse caso, a porta fechada representa o amor do pai de família e o seu cuidado em guardar e proteger os seus filhos. Momentos antes do dilúvio começar, a Bíblia diz que Deus fechou a arca para a proteção de Noé e sua família. Está escrito: e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Deus fechou a arca por fora para a segurança de Noé e de toda a tripulação que estava dentro dela. Mas eu gostaria de te chamar para pensar um pouquinho comigo sobre as portas que nós mesmos devemos fechar. Tem portas que é Deus que fecha, tem portas que só Deus abre, mas tem algumas portas que nós podemos fechar. E é importante que nós fechemos. Vou citar só 2. Primeira porta que nós devemos fechar, Mateus 6,6. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6,6. Nós podemos e devemos fechar a porta da oração secreta. Existem orações públicas e orações secretas. As orações públicas servem para a edificação geral. As orações secretas servem para a edificação pessoal. Muitos homens de Deus fizeram orações públicas. Moisés, Davi, Salomão, Daniel e até Jesus. Mas todos eles também tiveram seus momentos secretos com Deus. O salmista escreveu o seguinte:
ele disse: atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, versos 2 e 3. Esta porta é uma porta importantíssima para a vida de cada cristão. De vez em quando você tem que entrar para o seu quarto e fechar a porta. Quando você fecha a porta, você está abrindo uma janela para o céu. Porque ali naquele quarto em oculto, quando você fecha a porta, dobra o seu joelho, você abre um canal de comunicação com Deus. Jesus disse: o teu pai que vê secretamente, que sabe que você está ali clamando a Ele, te verá e te abençoará. A oração é secreta, mas a bênção será pública. Todos verão que o Senhor te abençoou. Há uma outra porta interessante na Bíblia que nós devemos também fechar. É um episódio que eu vou mencioná-lo. É a porta, eu vou dar o nome da porta para você entender. É a porta da multiplicação do azeite. A Bíblia conta uma história lá em 2 Reis de uma mulher que era esposa de um profeta. O profeta morreu e deixou ela endividada. E os credores queriam levar o filho como escravo. Então ela apelou para o profeta Eliseu. Profeta Eliseu, está acontecendo isso comigo, estão querendo levar meus filhos, meu esposo deixou uma dívida e tal e tal. Eliseu disse: faz o seguinte, o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: faz o que eu vou te mandar. Manda seus filhos sair pelos vizinhos aí pedindo vasilhas emprestadas. Muitas, não poucas. E aí quando eles trouxerem todas as vasilhas que eles conseguirem reunir dos vizinhos, amigos por toda parte aí, você vai levar tudo para o quarto. Vai pegar os seus filhos, vai entrar no quarto e vai fechar a porta. E quando você fechar a porta, você pega a sua botija de azeite e começa a derramar nos vasos vazios que vocês pegaram emprestados. E a Bíblia diz que ela começou a despejar, e foi despejando, e enchia um, e enchia o outro, e enchia um outro, cada vaso maior do que o outro, cada vasilha muito grande, e foi enchendo, e enchendo, enchendo, até que o quarto dela só tinha azeite para toda parte. Quando chegou na última vasilha, acabou a vasilha, a Bíblia diz assim: o azeite parou. Não diz que o azeite acabou, só diz que parou. Porque se tivesse mais vasilhas, continuaria enchendo. Qual é a lição? Qual é a aplicação disso aí? Bom, primeiro, algumas vezes, para você ter a bênção de Deus, você tem que fechar-se com seus filhos dentro da sua casa. Isso significa dar uma isolada da sua família deste mundo. Esse mundão sem Deus, às vezes precisa de cortar. Você tem que isolar-se dele. Deus disse: é para entrar e fechar a porta. Aliás, o profeta dirigido por Deus, quem disse? Você vai entrar no quarto e fechar a porta com seus filhos todos lá dentro. Porque o milagre só ia acontecer se ela fizesse isso. Tem alguns milagres que dependem da gente separar deste mundo. Separar deste mundo hoje, você sabe, não é mais apenas fechar uma porta de madeira. Hoje a porta que nós temos que fechar, às vezes é desligar a televisão, falar: olha, esse mês sem televisão. É tirar o celular, guardar, parar de ficar vendo demais. Parar de ficar com muita mensagem, vendo muito vídeo, essas coisas. Se você está numa batalha espiritual, você tem que cortar todos os elos que o inimigo pode interferir na bênção de Deus para a sua vida. Você tem que ter esse cuidado, essa cautela. Sabe por quê? Porque há um espírito por detrás de cada mensagem. Você pega uma mensagenzinha lá no celular, acha que é uma coisa inocente. É uma infiltração às vezes maligna. Por detrás ali de uma brincadeira, de uma graça, de alguma coisa, o inimigo quer distrair a sua mente, quem sabe de um momento de contrição, de coração quebrantado. Ele quer distrair você e colocar você desnorteado nesse mundo. Quanto mais você se deixa levar pelas influências deste mundo, mais você vai perder aquela sensibilidade espiritual de ver Deus trabalhar na sua vida. Então muito cuidado, fechar a porta aí significa muita coisa. Fecha
a porta com seus filhos lá dentro. Significa proteja a sua família, guarde os seus filhos pequeninos. Eles precisam de proteção, você tem que ajudá-los, eles não sabem. Eles não conseguem ainda entender todas as dimensões do mundo espiritual. Agora, o mais importante dessa lição de fechar a porta aqui para a questão do azeite, é porque o azeite é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Nós queremos o Espírito Santo, oramos 30 dias aqui, pedindo o Espírito Santo, essa última semana, oração, jejum, buscando a Deus, e tem muita gente com fome, tem muita gente com sede, e eu sei que tem irmãos aqui que, né, a campanha deu uma parada, mas vai continuar orando, porque você quer, você precisa. Então nós vemos aqui um símbolo do Espírito Santo. Primeiro, Deus gosta de dar com abundância. Deus, através do profeta, não disse para a viúva arrumar apenas uma vasilhinha, não. Ele disse, busque tantas quantas você puder, não poucas. Quanto mais você reunir vasilhas e vasos, mais o óleo vai multiplicar. Então Deus quer dar com abundância, Deus quer dar muito. E se nós queremos então vasilhas cheias do Espírito Santo, temos que fechar a porta da casa para este mundo. Temos que estar reclusos com Deus em uma experiência mais pessoal. Mas segundo, essa é bonita também essa lição. O azeite que representa o Espírito Santo na Bíblia, também representa, é símbolo de prosperidade. Prosperidade material mesmo. Quem é que não quer ganhar melhor? Quem é que não quer ter condição de comprar sua casa própria? Quem é que não gostaria de ter um veículo ou um veículo melhor? Já tem umas que querem um melhor. Todos nós estamos sempre trabalhando, nos esforçando, né, para ter um melhor descanso, um maior conforto para nós, para os nossos filhos. Todo mundo está em busca disso. Não somos escravos do dinheiro, não é isto. É o básico, é aquilo que toda família merece, decente precisa, toda família tem que ter, é o mínimo, é o básico. Pois bem, Deus está prometendo aqui multiplicar os seus bens. O azeite aqui tem uma conotação direta com a vida material. A gente quase não fala muito sobre isso, porque teve muita distorção sobre essa pregação uns tempos atrás. A questão da teologia da prosperidade ficou só em torno disso e esqueceram de Deus. Não queriam mais Deus, só queriam as bênçãos de Deus. Nós queremos, primeiro é Deus. Estamos buscando primeiro é o Espírito Santo. Mas Deus quer te dar o melhor dessa terra. 5 elementos da culinária judaica representam prosperidade na Bíblia, sabia? Quais são eles? A banha, a gordura, o trigo, o vinho e o azeite. Todos esses representam abundância, prosperidade, fartura. O Senhor disse lá em Joel, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Joel 2:24. Então o Senhor quer dar com abundância. Aliás, o milagre da botija de azeite da viúva, este milagre, ele realmente foi primeiramente para resolver um problema financeiro, porque ela estava endividada. E Deus não queria que ela ficasse endividada e com os filhos correndo o risco de serem escravos. Então o azeite, que era indispensável na cozinha, também naquela época era a única matriz energética daqueles dias. Então o azeite era mais valioso do que o óleo diesel e a gasolina hoje. Era uma fonte, uma matriz energética. Então a viúva queria, depois que ficou abarrotado a casa dela de óleo, né, de azeite em vasilhas emprestadas, ela queria saber o que ela ia fazer com tanto azeite. E ela então mandou perguntar ao profeta. Sabe o que o profeta respondeu? Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aposentadoria garantida. Deus estava garantindo para ela uma vida tranquila. Chega de penúria, chega de cobrador na porta, chega de dificuldade. Vende esse tanto de azeite, isso aí vai dar uma fortuna para você. Você vai pagar tudo que deve e vai ter dinheiro na poupança. Vive aí do resto. Deus quer nos dar com abundância. Deus não tem nenhum prazer na pobreza não, no sofrimento não. Deus ama a todos.
Mas nosso Deus é um Deus rico em misericórdia e bondade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é só na conta, não, é em glória. Em glória significa que Ele vai dar mais do que você precisa, muito mais. Mas vamos fazer a penúltima palavra aqui. Essas são as portas que nós devemos abrir, mas eu quero falar sobre as portas. Aliás, as portas nós devemos fechar. Agora eu quero falar sobre as portas que devemos abrir. As que devemos abrir, sabe quais são? Você fala, não é Deus que abre todas as portas? Não, tem umas portas que você fecha. Já falamos. Agora tem umas portas que você abre. Esta é por nossa conta. O Senhor continuará abrindo as portas espirituais, as portas que nós não temos governo sobre ela. Mas essa nós temos. Porta de número 1 que nós devemos abrir. Número 1, abre a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Este é o ponto de partida. Cristo dentro de você. Abre a porta para Ele entrar, porque Ele não vai arrombar essa porta, Ele não vai quebrar a fechadura, Ele vai bater. Se você ouvir a porta, abre correndo. Diga, entra Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha família, entra na minha casa. Número 2, abra a porta da adoração. Salmista disse, louvar-te-ei, Senhor. Quem louva? Você. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Salmo 57, verso 9. Salmo 63, verso 4. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Então esse negócio de levantar as mãos é bíblico. Pode sim cantar e levantar as mãos, viu? Não tem nada de errado. Está dizendo aqui o salmista fazia isso. A adoração verdadeira deve vir cheia de louvor, de gratidão e de obediência. Terceira porta que nós devemos abrir é por nossa conta. Você pode ficar um pouco... Você, pastor, hoje está tratando muito desses assuntos, mas eu falei primeiro da bênção, viu? Do azeite que Ele quer multiplicar na sua casa, no sentido espiritual e material. Agora eu vou falar da parte que tem ser nossa. Abra a porta da contribuição. Abre a porta da generosidade. Abre a porta do dever de dar para o reino de Deus. Não retenha tudo para você. Lembre-se, o Senhor tem te dado com abundância. Quanto mais você semear no reino de Deus, mais Deus multiplicará as suas prosperidades, seus frutos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A contribuição cristã é uma forma de compartilhar dos projetos de Deus na terra. Seria muito triste se a gente só vivesse para trabalhar, mas a gente trabalha, mas usa também o que a gente ganha para o reino de Deus, que é uma obra espiritual. Nós investimos em algo que tem durabilidade eterna. Constrói um templo, daqui a pouco, dentro do templo, pessoas estão sendo salvas, estão sendo curadas, famílias estão sendo abençoadas. Quem é que patrocinou isso? Você que ajudou a construir o templo. Você que contribuiu, você que entregou um dízimo ou uma oferta. Hoje, irmãos, tem gente que nem crente é, nem conhece praticamente a Bíblia, estão querendo dar o dízimo. Às vezes procura esse pastor, eu posso dar um dízimo? Ele pode, e não é proibido. Deus disse trazer os dízimos à casa do Senhor. Então pessoas entregam isso. Isso não era muito comum no Brasil, mas isso sempre foi comum nos Estados Unidos. Estados Unidos tem empresas poderosas, riquíssimas, que contribuem diariamente, mensalmente, com obras missionárias, pregações em outros países, construção de escolas, de igrejas, de creches, de asilos em toda parte do mundo. Por isso os americanos são abençoados, por isso que é a maior nação do mundo. Eles souberam semear e Deus deu prosperidade para eles, mas foi muito. Com todas as crises que tem no mundo, ainda é a maior nação, mais poderosa da terra. Então, a única explicação é que aquela nação
teve como fundamento a Bíblia quando ela foi fundada. Não digo hoje. Hoje é um país moderno, tem muita gente que nem pensa em Deus lá, nem está aí para Deus. Mas as raízes e os alicerces da nação americana foi fundada com gente carregando Bíblia. Bíblia para cima, para baixo, em tudo que eles faziam a Bíblia estava junto. A Constituição americana toda foi baseada na Bíblia. Para terminar, as portas da pregação do Evangelho continuam abertas. Louvado seja Deus em todo o mundo. Embora estejamos vivendo dias tenebrosos, incertos, inseguros, e provavelmente o princípio das dores que Jesus anunciou, provavelmente já começou. A igreja verdadeira está sendo perseguida em muitos países do mundo, talvez você não saiba. Nosso Brasil tem algumas perseguições camufladas, mas em muitos países, não é alguns, não, muitos países, no mundo afora, tem perseguição aberta, de matar, de queimar, de destruir. A Rússia tem perseguição a crentes. A Indonésia estava uma perseguição feroz, destruindo e queimando templos. A China está destruindo templos evangélicos e punindo pastores que não filiam ao Partido Comunista, e é obrigado a ter câmeras para transmitir o culto para um departamento do governo comunista chinês acompanhar as celebrações. Tem pastores que não querem concordar com isso, estão sendo perseguidos na China. Você acha que a China é uma face muito amistosa? Você está enganado. A China é o oportunista. Ela quer nosso dinheiro, nosso comércio. Ela quer que nós sejamos os consumidores daqueles produtos que eles fabricam, que na maioria das vezes são descartáveis. Não são duradouros. E olha que a mão de obra chinesa está comprovada. Eles não deixam a repórter entrar lá, mas é uma mão de obra escrava assim. Eles escravizam os moradores, os chineses, para trabalhar noite e dia, para produzir o que eles produzem nessa larga escala, para tentar encher o mundo inteiro com seus produtos. Por isso a gente vê essa confusão, essa oposição do governo americano, a China, a Rússia e tal. Às vezes a gente vê gente falando e tal, mas deixa, Deus está agindo de alguma maneira. Essas superpotências, elas querem dominar. Dominar, e o domínio é a exploração do ser humano, sempre é. Sempre é nessa finalidade. Deus tem a misericórdia deste mundo, que haja libertação, que ninguém sofra, que ninguém esteja preso, que ninguém esteja trabalhando forçado, que ninguém esteja passando necessidade, que Deus dê abundância para cada família, para cada lar, para cada jovem, para cada irmão, para cada idoso, todos tenham conforto, tenham paz. Nós queremos o máximo de igualdade. Tem gente que acha que essa ideia de igualdade, de distribuição, de renda, essas coisas, é de comunismo. Não, isso é do cristianismo. É o cristianismo que inspirou os direitos humanos. O cristianismo é que gerou esta ideia de repartir, de fraternidade. Comunismo usa isso de forma enganosa. É o cristianismo que tem sido a base de todas as instituições humanitárias do mundo, que existe no mundo. Isso tudo vem da doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Muitos cristãos então estão sendo presos, maltratados por causa de sua fé. Como o apóstolo João, que na sua velhice foi levado para a ilha de Patmos como prisioneiro. Porém, quando ele estava ali na ilha de Patmos, Jesus mostrou para ele uma coisa muito preciosa. Quero ler para você ouvir para terminar. João diz o seguinte: como prisioneiro lá numa ilha, a ilha de Patmos, que está lá na Turquia, até hoje, no mesmo lugar. Isolado de tudo e de todos, sem igreja, sem irmãos na fé, sem ninguém, quase 100 anos de idade, mão calejada, cabelos grisalhos, velhinho. Ali há tempo de morrer ali, embora a Bíblia a história diz que ele saiu de lá. Jesus incumbiu ele de propagar o Apocalipse, então ele saiu de lá para cumprir essa proposta de Deus. E ele escreveu: depois destas coisas, que coisas? Prisão, humilhação, exposição ao trabalho pesado, escravo. Depois dessas coisas, olhei
e eis que estava uma porta aberta no céu. Amém? Glória a Deus. Vou repetir. E olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Sabe, irmãos, a gente vive neste mundo que a gente tem certeza que muito breve vai abrir uma porta no céu. Vai abrir uma porta no céu e o Senhor vai nos chamar: sobe aqui. E aí deixaremos este mundo com suas maldades, com seus erros, com suas injustiças. Sobe aqui, João. Irmão, aquele que parecia estar o mais preso de todos os homens, o mais tolhido de liberdade de todos os homens, vai deixar aquela ilha e subir, voar no Espírito para a presença de Deus. Em fração de segundos, João disse: me achei diante do trono. Aonde é o céu? Qual o endereço do céu? Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu não sei se Ele está longe ou perto. Eu sei que quando Ele nos chamar, não demorará nem fração de segundos para estarmos na presença dEle. No mundo espiritual, a distância perde o sentido. Perde o sentido. Você pode deslocar de um lugar para outro em fração de milésimos de segundo. A nossa esperança é ver uma porta aberta no céu muito breve. Chegou o tempo em que devemos orar. Ora vem, Senhor Jesus. Não há saída para a direita nem para a esquerda. Não são nenhum desses partidos que vai salvar o mundo, nem o Brasil. Não é a direita nem a esquerda. Nem olhando para frente nem para trás. Não é o futuro nem o passado que salva o Brasil. Nós, os cristãos, olhamos para o céu, para cima. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se Deus te trouxe para estar aqui esta noite, é porque Deus queria te dar uma palavra de esperança. E esta é a palavra de esperança. A porta está aberta. O caminho está feito para chegarmos até Deus. Aproveita esses dias que Deus tem dado para nós e vem servi-lo. Vem amá-lo, vem aprender a doutrina do Senhor Jesus todos os momentos da sua vida. Vem fazer da sua vida um altar para Deus ser glorificado. Feche os seus olhos. Se você está sentindo aí mesmo onde você está, desejo de pedir Jesus para fazer um milagre de transformação na sua vida, então você vai colocar a mão sobre o seu peito e vai orar comigo. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós pedimos agora que Tu abençoes cada um de meus irmãos, de minhas irmãs. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha, Senhor, tocar vidas neste lugar. Venha tirar, Senhor, o fardo, o peso, o cansaço. Venha tirar, Senhor, a fadiga, a tristeza, as dúvidas, os sentimentos, Senhor, de abandono, de solidão. Deus, preenche cada coração com Tua paz, com Tua alegria. O Senhor é o Deus de amor. Nós cremos que o Teu amor está presente aqui. O Senhor ama igualmente a todos e não faz acepção de pessoas. Para o Senhor, cada pessoa vale mais do que este mundo inteiro. Obrigado, Jesus, que morreu por nós, que nos deu o perdão, a vida eterna, a mensagem de esperança, Senhor. Por isso olhamos para o alto, por isso esperamos a Tua vinda. Abençoe e guarde a todos em nome de Jesus, para que todos possam desfrutar do Teu precioso Espírito Santo. Que a mão do Senhor esteja com a sua vida, hoje e sempre. Todos podem dizer amém e amém. Vamos.
não se ajustar.